é a ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Isso nós já vimos nas duas últimas aulas. Agora, para entender que tipo de transformações são essas, por que a matéria sofre essas transformações e qual a funcionalidade de saber como essas transformações acontecem, você confere agora na nossa nova aula. Roda a vinheta aí que a gente volta já. Fala galera, mais uma vez a gente está aqui junto na nossa quarta aula. Vocês lembram da outra vez que eu falei que duas coisas são fundamentais para construir o universo que a gente entende, que a gente conhece hoje, tá certo? É a matéria e a energia. E a matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que existe e compõe aquilo que nós observamos no universo visível e no universo que a gente conhece. A energia é o que eu preciso fornecer para que essa matéria se reorganize para formar as coisas que a gente conhece. E é interessante porque por que as coisas sofrem transformações? Por causa da energia. Existe uma lei na física que diz que tudo na natureza, no universo, tende a estar no mais baixo estado de energia. Ou seja, quando eu estou na minha condição de menor energia, é que eu estou mais confortável. Com certeza, você não estaria assistindo esse vídeo em pé. Você está sentado. Por quê? Porque é mais confortável estar sentado. Ou seja, a energia que você gasta estando em pé é maior do que a energia que você gasta estando aí sentado assistindo esse vídeo. Ou se você estiver com seu celular deitado em algum lugar. Então, se você prefere estar sentado do que em pé. Por quê? Porque estando sentado, a sua energia é menor do que você estando em pé. Você estando deitado, é muito mais baixa ainda a energia do que você estando sentado. Então, é sempre preferível que nós gastemos o mínimo de energia possível. Sempre essa condição de mais baixa energia que vai ditar as transformações. Como é a energia quem dita o rumo que as transformações vão sofrer, assim também acontece com os átomos. Os átomos, que são a unidade fundamental da matéria, eles vão preferir sempre estar no mais baixo estado de energia. Se o mais baixo estado de energia é ele isolado, sozinho, então ele vai preferir ficar sozinho. Se o mais baixo estado de energia que o átomo se encontra é unido com outro átomo, seja ele do mesmo elemento ou de elementos diferentes, então é isso que ele vai fazer. E existem dois tipos de transformações básicas que a matéria sofre. São as transformações que nós chamamos transformações físicas. Isso nós vimos anteriormente, quando a matéria passa do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, volta para o líquido, ou direto do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido. Então, essas transformações em que a estrutura fundamental daquela substância não sofre modificação, ele só sofre a modificação na sua aparência, na sua forma, isso nós chamamos de transformações físicas, porque foi só fisicamente que ela mudou. Aí às vezes eu vejo umas pessoas que realmente precisam de uma transformação. Não, desculpa, mas é tipo assim, né, que precisam porque precisam de... Que não tem mulher feia nem homem feio, é o espelho que tá ruim. Aham, sei. Mas existe um outro tipo de transformação, e essas são as transformações mais interessantes, e quando a gente estuda química a gente fica encantado, e vocês verão um vídeo agora de algumas transformações que nós chamamos transformações químicas. Essas transformações químicas, elas recebem um nome bem especial, nós chamamos de reações químicas. Algumas dessas reações são bem discretas, algumas dessas reações você nem percebe a olho nu que ela aconteceu, algumas transformações dessas são bem radicais de se ver, algumas transformações dessas demoram, outras transformações são instantâneas. Confere aí o vídeo para você ver alguns exemplos dessas transformações que são bem legais.
Quando a gente está estudando química, ou os alunos da gente chegam, professor, você sabe fazer uma bomba? Você sabe explodir alguma coisa? Todo mundo acha que químico gosta de explodir as coisas. É legal explodir as coisas. Mas não é esse o objetivo. Então, para que a gente estuda essas transformações? Justamente para que eu possa, aprendendo como esses fenômenos ocorrem, eu possa também manipular esses fenômenos. A comida, por exemplo, ela vai sofrer um processo de decomposição, que é uma cadeia de reações químicas que acontecem para transformar esse alimento em outras coisas. Então, se eu souber retardar esse processo, então vai ser muito mais útil para mim. É mesmo, é? Então, daí eu invento alimentos em conserva, quando eu coloco produtos químicos para conservar o alimento, ou simplesmente eu ponho ele na geladeira, assim diminuindo a temperatura, eu vou retardar esse processo. Isso é um exemplo básico do básico da importância de se estudar essas transformações que a matéria sofre. Nós temos a matéria formada de átomos. Quando eu digo que acontece uma reação química, eu estou dizendo que a estrutura básica que forma essas substâncias, ou seja, os átomos, a forma com que eles se arranjaram, essa estrutura foi quebrada. Quando há uma quebra dessa estrutura básica da matéria, da substância, eu digo que houve uma reação química. E aí esses átomos que eu quebrei, esses átomos que eu separei uns dos outros, eles vão se rearranjar de uma forma diferente da forma inicial, para se transformarem numa substância nova, onde há quebra de ligações e a formação de novas ligações para eu gerar novas substâncias. A primeira reação química que o homem teve consciência de que ele estava realizando foi quando o ser humano descobriu o fogo. Então, uma pequena demonstração. Tenho aqui um bolinho de algodão, certo? Álcool, esse de álcool que a gente tem em casa. Vou colocar aqui. Então, a combustão, ela foi assim a primeira transformação que o homem conseguiu ver. Então, o que acontece numa reação de combustão? Eu preciso de três coisas: o combustível, o comburente e o oxigênio para que uma reação de combustão aconteça. E o produto final dessa equação, ou dessa reação química, são a água e o gás carbônico que está sendo liberado. E a energia que é liberada quando essa reação acontece. Lembra que quando eu falei que para uma reação acontecer ela precisa de energia? Então eu tive que fornecer uma energia inicial com o meu isqueiro, a ignição. Então nesse momento ela está liberando energia. Então ela está cedendo energia para o ambiente, então é muito melhor para ela, porque ela está descendo a energia, então ela vai ficar muito melhor. Certo? Então esse é um tipo de reação química bem simples, que a gente vê no nosso cotidiano. Um outro, por exemplo, né? Vou pegar aqui esse Erlenmeyer. Pegar essa solução aqui, é uma solução básica, certo? Eu vou colocar aqui nesse Erlenmeyer. Por que ela tá dessa cor? Porque eu coloquei um indicador, no caso a fenolftaleína, que em meio básico ele assume essa coloração roxa, rosa, tá certo? E aqui eu tenho vinagre. O componente principal do vinagre é o ácido acético. O que acontece quando eu reajo um ácido com uma base? É justamente a transformação em sal e água. Isso vai fazer com que o pH dessa solução baixe, deixando de ser básica, para se tornar cada vez mais ácida. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho isso muito incrível. Como a fenolftaleína não está mais em meio básico, agora está em meio ácido, porque eu coloquei excesso de ácido, no ácido ela é incolor. Esse precipitado branco é justamente por causa das impurezas que tem um e outro, tá certo? Há um rearranjo na estrutura.
Aquilo que era antes, eu quebrei as ligações e formei novas ligações. No caso da reação ácido-base, eu quebrei as ligações entre a solução básica e a solução ácida e formei novas ligações para formar a água e os sais correspondentes aos ácidos e às bases. Existem algumas leis que regem essas transformações químicas, que são as chamadas leis ponderais. São 3 leis ponderais principais. A primeira, que é a que todo mundo conhece, que é o dito de Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a mesma quantidade de massa que eu tenho no início de uma transformação química deve ser obrigatoriamente a mesma quantidade de massa que eu tenho no final dessa reação química. Eu não posso criar matéria e nem destruir matéria, tá certo? A segunda lei ponderal é que as leis das proporções definidas, ou seja, uma substância ela tem a sua identidade como substância a partir da proporção definida em que os átomos que formam aquela substância se definem. Por exemplo, a água sempre vai ser H2O. E por fim temos a lei das proporções múltiplas, ou seja, já que as substâncias são formadas em proporções definidas entre seus átomos, quando eu reajo com massas diferentes, o resultado vai ser proporcionalmente àquela massa e às razões em que os átomos se diferem uns dos outros, em números inteiros e pequenos. Se eu reajo 12 gramas de carbono com 16 gramas de oxigênio, eu vou formar 28 gramas de monóxido de carbono. Ou seja, por quê? Porque eu coloquei na proporção um carbono para um oxigênio. Então só posso formar CO. Mas se eu dobrar a quantidade de oxigênio, no final eu vou obter não mais CO, vou obter CO2. Eu respeitei uma proporção que existe naquela reação, tá certo? Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha. Chama os seus amigos para assistirem, divulga esse vídeo aí, tá certo, galera? E até a próxima.